Oi, pessoal, eu sou o Evânio, sou proprietário da VST Soluções em Tecnologia. E nessa trilha do conhecimento, a gente vai estar falando da experiência com Flutter. Então, eu possuo 30 anos de desenvolvimento de soluções, de aplicativos, sistemas e 3 anos desenvolvendo apps com o Flutter. Tá? Então, pessoal, sejam bem-vindos, tá bom? Vamos seguir esse documento aqui, olha, razões para usar o Flutter, principais ferramentas de setup, desafios de desenvolvimento, publicações de aplicativos e fontes de estudo da comunidade. No finalzinho, meus contatos. Do Delphi para o Flutter. Então, eu comecei minha carreira aí com o Delphi há 30 anos atrás, e eu sempre gostei do Delphi por ser uma ferramenta produtiva, né? Então, tem a questão, o conceito de RAD, que você coloca um componente na tela e programa o comportamento, né? A questão do clique, o label, a reação a eventos. Eu sempre gostei muito por ser muito produtivo e compilação rápida. Quando eu conheci o Flutter, eu tive uma curva de aprendizagem muito pequena. Justamente pelo Flutter, você consegue ver a sua tela ali em tempo de projeto, de desenvolvimento, muito rápido. Você já vê, faz uma alteração, tem esse carinha chamado Hot Reload, que é a grande sacada da Google aí, né? Lembrando que o pai do Flutter é a Google. E aí eles criaram esse hot load. Então você está lá mexendo com o label, por exemplo, salva sem compilar, tá? Digamos, sem apertar o botão de compilar da ferramenta IDE, você já vê o resultado. Então eu gostei muito desse hot load. E aí, por debaixo do Flutter, qual que é a linguagem de programação? É o Dart. É intuitivo, ele é pouco verboso, você escreve muito pouco e também extremamente produtivo, tá? Então é melhor do que o Delphi. Principais ferramentas, então, aqui são ferramentas físicas, né, que eu tenho no caso. Então eu sou um desenvolvedor, tenho uma máquina Dell, né, então meu ambiente é o Windows, mas eu te recomendo a ter pelo menos um Mac Mini. Se você não tem Mac, adquira o Mac Mini, tá? Tenho também um smartphone Android e também um iPhone. Na verdade eu tenho dois iPhones, né? Eu tenho um iPhone 6 e um iPhone 13, tá? Mas que você, né, se você não tiver o iPhone, que você adquira um aparelho. Ah, mas o Flutter tem emuladores? Tem, mas acontece que algumas funcionalidades específicas não funcionam nos emuladores. Desafio, né? Os principais espinhos no caminho. Vamos lá. Existe um arquivo chamado PubSpec.yaml, tá? Que ele é um emaranhado de packers. Na verdade, pessoal, esse espinho aqui no caminho não é exclusivamente do Dart, tá bom? Por exemplo, quem veio do Delphi, do C Sharp, sabe que tem essas DLLs, os plugins, e no Dart não é diferente, no Flutter não é diferente, tá? Então você tem que conviver com determinadas versões de plugins que funcionam, ora funcionam numa versão, uma versão do iPhone, ora a Apple lança uma versão nova, aquela funcionalidade já não funciona mais, você precisa de atualizar o seu plugin, então isso é o grande espinho que existe. E também compilação Apple, tá? Então toda vez que você... Como é que eu trabalho? Dado uma demanda, eu faço funcionar no Android, tá? Então eu tenho Moto G. Então eu trabalho ali, faço a demanda, uso o hot load, terminei a demanda, faço um teste no meu Moto G200. Ah, tá. Agora, assim que eu termino de ponta a ponta a demanda, eu começo a adaptação para que funcione no iPhone. Aí eu vou para o Mac Mini, compilo e depois, né, vai passar pelas lojas mas eu preciso ver funcionando no meu iPhone. Bom, então a compilação Apple, ela é muito chata, tá? Então, assim, é desafio para lá, para cá. Você funciona rápido no Android, mas você gasta um grande tempo fazendo funcionar também no iPhone, bom? Então leva isso em consideração até por uma questão de preço, né? E dá muitos problemas com os plugins também para iOS. Aí você precisa estar vendo a versão que funciona, pegando a versão mais nova, tudo isso aí. Mas tem uma documentação muito boa, né? E é desafiador, né? Então faz parte desse mundo nosso desenvolvedor, né? Desafios. Publicação de aplicativos, então te recomendo a ter uma conta de developer para Google e outra conta de developer para Apple, tá? Então são duas contas de developer. Só te situando aí para quem não sabe,
você cria a conta da Google uma vez só, então ela é vitalícia, né? Eu paguei $25 na época. Eu acredito que ainda esteja esses 25. E aí, para a Apple, você precisa criar uma conta, porém, ela você precisa de atualizá-la a cada ano, tá? Então, expira por um ano. Então, você vai pagar em dólares lá e depois, em um ano, você vai ter que pagar novamente, tá? Cria ao menos um aplicativo para chamar de seu filho. Esse aplicativo é meu, né? Então, eu tenho o Pray Forever. Vou mostrar para vocês aí a carinha dele. Mas tem um aplicativo, cria um aplicativo seu, tá? E o Shortbud, tá? Por que eu coloquei esse cara aqui? É porque, claro que você vai criar um aplicativo com bugs, isso é óbvio, né? Tá? Isso é claro. Você precisa de corrigir, a gente chama de bug fixes, né? De resolver esse bug o mais rápido possível, mesmo porque pode acontecer, dependendo, você pode dar um prejuízo de milhares de reais ou milhões para uma empresa, né? Se você fizer um bug, por exemplo. Então você precisa de corrigi-lo o mais rápido possível. Então, se você for para o processo de publicar nas lojas, que é moroso, você pode até perder esse cliente, porque ele não vai esperar, tá? Então você usa o Shortbud para fazer essa publicação o mais rápida possível, tá? E funciona. Fontes de estudo aí, olha. Então você tem as fontes de estudo, curso na Udemy, canais do Jacob Fluterando, do professor Diego Antunes, que eu sigo, que eu curto, tá? E eu tenho o canal também da Vision. E eu estou usando como IA, não é o ChatGPT só, eu estou usando a Adapta, tá? Então, se você quiser, procure saber sobre a Adapta. Eu crio um contexto dev e a partir dali eu utilizo a IA para me ajudar no meu dia a dia mesmo, né? Então, muitas vezes eu peço assim para a IA, cria uma tela assim, assim, assado. Aí já cria para mim o arquivo da tela. Outras vezes eu faço um código mais complexo e pergunto para a IA, melhore. Então a IA otimiza esse código e me devolve ele melhorado, tá bom? Os links aqui, né, do Fluterando, do professor Diego Antunes, do meu, que é o Vision TI. O meu curso na Udemy, então tem um cupom aqui com 50% de desconto, se você quiser. São 3 horas e meia de curso prático, tá? Então é para iniciantes, para quem está se aventurando aí para esse caminho de Flutter. E os meus contatos aqui também, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham ganhado uma experiência aí nessas trocas de figurinhas e bem-vindo a esse mundo de developer, né? É um mundo legal, tá? É promissor e é gratificante, tá? Então tá aí o meu celular, o meu e-mail, o meu Instagram, e aí baixa o aplicativo. Mostrando aqui rapidamente para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui a IDE. Essa aqui é a IDE do Visual Studio, tá? Desculpa, do Android Studio, tá? Você pode também ter o VS Code, mas eu gosto da própria ferramenta que a Google disponibiliza. E aqui eu quero mostrar para vocês, eu espelhei minha tela aqui, o aplicativo que eu desenvolvi, né? Esse é meu aplicativo, meu filho, digamos. Aqui tem um calendário de eventos, né? Um aplicativo de oração, tem os cultos aqui, tem as orações, então tem essa lista de orações, tá? Tudo usando Flutter aí, posts, tá? Então você pode tocar, por exemplo, Vencer na Ansiedade, te leva lá para o YouTube, tá? Os grupos aqui de oração, tem também divulgação, né? Push notification, tem uma carteirinha digital que eu coloquei também, eu achei interessante, né? É isso aí, mais outras funcionalidades, tá bom? Então é isso, eu agradeço a sua paciência aí de ter reservado esse tempo para me ouvir aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e dar o like aí. Compartilha também para ajudar o pessoal que está querendo entrar nessa área de desenvolvimento. Abraço no coração aí.